Olá pessoal, aqui é o Anderson Fernandes, eu sou diretor comercial da Tactus e nós prestamos serviços de contabilidade segmentadas por necessidades dos nossos clientes. Nós temos aqui um serviço voltado para a área jurídica, onde nós atendemos escritórios de advocacia, e eu quero falar nesse vídeo aqui sobre exatamente essas mudanças que vão permitir para que os escritórios de serviços jurídicos eles possam se enquadrar como Simples Nacional agora em 2015. E para você poder entender se realmente isso é vantagem para você ou não, então eu vou fazer algumas considerações aqui em relação a isso. Então vamos lá, primeiramente em relação à legislação, ela abriu para que essas novas atividades, dentre elas os serviços advocatícios, eles possam se enquadrar no anexo 4 da Lei Complementar 123. Então, indo lá para o anexo 4, então você tem ali quais são as alíquotas que estão inseridas em relação às atividades do Simples Nacional. Então, por exemplo, se você tem hoje um faturamento por exemplo, de R$20 mil por mês, então, consequentemente, você teria no final de um ano 240 mil de faturamento. Você se enquadraria numa alíquota que iria entre 180 mil e 360 mil. Lembrando que no caso do Simples Nacional, sempre a alíquota será calculada baseada na somatória dos últimos 12 meses. Então, o faturamento que você teve dos últimos 12 meses vai determinar a alíquota que você vai pagar de imposto. Nesse caso aqui, você pagaria 6,54% de imposto, uma vez que já está incluído o ISS baseado nesse tipo de serviço. Só que uma coisa que deve ser levada em consideração é que as empresas do anexo 4, elas continuam sujeitas ao recolhimento das contribuições previdenciárias patronais em separado, exceto as devidas por outras entidades. Então, ou seja, os 20% que deveria ser pago pelas empresas no regime de lucro presumido, por exemplo, além dos 5,8% e o grau de SAT, que é 1 a 3%, então que corresponderia em torno de 27%, 28% sobre o valor pago de remuneração aos empregados, e no caso do Prolabore, 20% direto. Então, no caso das empresas do Simples Nacional, elas vão continuar pagando o percentual de 20%. Então, elas vão ter que pagar esse percentual. Elas só não vão pagar as devidas a outras entidades, tá bom? Então, fica bem clara essa questão aqui. Elas continuarão sujeitas ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal, tá bom? Então, você precisa levar em consideração, por exemplo, qual é o ganho tributário que você vai ter. Eu entendo que, mesmo assim, você vai ter um ganho tributário se o seu escritório não tiver um faturamento elevado. Porque no lucro presumido, você pagaria 3% de COFINS, 0,65% de PIS, alíquota direta de 4,8% de IRPJ e mais 2,88% de CSLL. Claro que tem uma fórmula para chegar nessa alíquota, mas eu estou dando a alíquota direta para você, o que corresponde a 11,33% de imposto. Somado mais o ISS de 2%, aí você precisa considerar, no caso da sua empresa, se ela está pagando o ISS sobre o faturamento, se ela tem ali o benefício de pagar sobre o profissional, então precisa levar em consideração esse aspecto aí, mas somando-se o ISS de 2% em média, em alguns casos até 5%, então você teria ali uma carga que seria em torno de 13% até aí, em torno de 16% de imposto. Aí você precisa avaliar, porque na tabela do Simples, você só teria um percentual acima desse valor se você, por exemplo, tivesse enquadrado ali no faturamento de 1.980.000 em diante. Isso representaria um faturamento bem elevado, o que não é a realidade da grande maioria dos escritórios de advocacia que existe no país. Então, muito provavelmente, você se enquadrar nesse tipo de situação vai te beneficiar no que diz respeito a você poder ter uma redução tributária. Eu diria que isso torna mais justo essa relação no que diz respeito ali ao pagamento do imposto para os escritórios jurídicos, uma vez que os próprios escritórios jurídicos eles prestam um serviço importante para a sociedade, inclusive para o próprio governo, uma vez que o próprio governo ele usa os advogados para poder receber os valores concernentes aos tributos quando não são pagos pelos contribuintes, né? Isso tem mais ou menos a ver com o que aconteceu lá com a contabilidade, quando foi permitido que os contadores entrassem no Simples Nacional. E você também precisa
se preocupar que algumas coisas elas mudam em relação ao Simples Nacional. Por exemplo, você não pode atrasar os seus impostos, senão você está sujeito a não conseguir o reenquadramento do Simples Nacional. Você precisa tomar cuidado com relação à questão de contratação, porque se tiver, por exemplo, uma relação de contratação com um funcionário que é PJ também, e ele é uma relação de funcionário mesmo, você pode ter problemas em relação ao Simples Nacional, então precisa tomar cuidado também com esse aspecto. Porém, também, os benefícios da legislação, nesse caso aqui, te ajuda muito para que você possa ter uma redução tributária. Agora, você precisa, de fato, então, migrar a sua empresa agora em 2015 para que você possa poder derivar de todos esses aspectos do Simples Nacional, levando em consideração sempre que aquilo que você decidir no começo de cada ano, ele vai corresponder a todo o ano em questão. Então, você não pode mudar a sua tributação no meio do ano, salvo raras exceções, tá bom? Então, esse vídeo aqui é mais para poder te dar uma noção exata em relação a essa questão tributária dos escritórios jurídicos. Se você tiver uma pessoa física e você quiser regularizar, melhor ainda, porque aí você vai regularizar especificamente ali a sua situação tributária e evitar que você tenha problemas tributários em relação a isso aí. Então, eu vou gravar um vídeo exclusivo sobre essa questão de quem é pessoa física ou de quem não está declarando corretamente os rendimentos recebidos de processo e tudo mais. Eu vou gravar um vídeo específico sobre esse assunto aqui para poder esclarecer um pouco mais. Você pode, então, assistir esse vídeo para poder complementar essa questão aqui do aspecto tributário para serviços jurídicos, tá bom? Quero dizer para você que nós estamos à sua disposição, você pode mandar a sua dúvida, nosso e-mail é consultoria@tactus.com.br. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.